Bom, Siena, então para a gente de fato entender essa história, vamos conversar com quem está botando a mão na massa e definindo os futuros da nossa comida que está na nossa mesa. A gente vai conversar com a Renate Giometti, que é chefe de inovação da Nestlé no Brasil. Renate, mega obrigado por conversar com a gente e ajuda a gente a entender para onde a comida está indo. A Nestlé, ela está presente aí em 99% dos lares brasileiros. Então, se tem um desafio que a gente precisa continuar buscando, se tornar relevante. O consumidor está cada vez mais exigente, ele quer cada vez produtos mais saudáveis, mas ao mesmo tempo ele também quer comodidade, ele está preocupado com o impacto positivo desses alimentos na sociedade. E a Nestlé, para dar conta de toda essa agenda de inovação, desse mapa de alimentos do futuro, ela vem trabalhando de forma colaborativa com os mais diversos atores aí da cadeia de alimentos. Então a gente não olha mais só especificamente quem produz alimento ou food techs, a gente está olhando do campo, passando pela mesa, indo até o pós-consumo. Então, se eu posso começar essa nossa conversa dizendo alguma coisa, o alimento do futuro, a gente vai ter que olhar tudo isso. Em termos práticos, Renate, a Nestlé fez história no Brasil vendendo, por exemplo, o leite condensado, achocolatado, chocolate. São produtos que, do ponto de vista do consumo, são problemáticos. Tem muito açúcar, o leite gera muita emissão, talvez seja o grande emissor do planeta, o rebanho. Como é que, em termos práticos, o consumo desse tipo de produto vai ser melhor no futuro? Para te trazer alguns números de forma aí clara e pragmática, nos últimos 3 anos, a gente reduziu mais de 8 mil toneladas em açúcar em todos os nossos produtos. A gente reduziu mais de 5 mil toneladas em gordura saturada nos nossos produtos. Principalmente em categorias como, por exemplo, bebidas em pó, onde a gente lançou o Nescau 3.0, a gente lançou o Nescau Max, que é o Nescau sem açúcar. Então, a gente vem numa evolução constante de continuar existindo o produto, caso o consumidor queira buscar o produto original, porque a gente sabe que também existe um caminho na mudança de paladar do consumidor. Muitas vezes a gente lançou produtos sem açúcar e a gente teve que, de alguma forma, reduzir o volume ou a demanda não foi tão alta porque o consumidor ainda estava acostumado com aquele sabor. Então, o próprio consumidor, ele tem um caminho. O que é o nosso papel é tornar isso disponível. A escolha entre uma bebida mais adoçada, como esse achocolatado tradicional, ou menos adoçada, como esse outro, que tem 33% menos açúcar, pode até ficar na mão dos consumidores no Brasil. Mas em outros países a história não é bem assim. No México, por exemplo, o governo sobretaxou as empresas e as bebidas açucaradas em 10% em 2014. Depois de um ano, a queda na compra desse tipo de produto chegou a 17%. Vamos cruzar a fronteira e ir para a cidade de Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos. Lá, o aumento de impostos teve resultado ainda melhor. Reduziu em 50%, pela metade, o consumo dessas bebidas cheias de açúcar. Se a gente cruzar o oceano e for para a Europa, todos esses países aí destacados já entraram na onda do menos açúcar. Alguns desses governos aprovaram tributos de até 20% mais sobre esses produtos. Especialistas que defendem essa estratégia argumentam que diminuir o consumo de açúcar traz não só melhorias para a saúde da população, mas beneficia também a economia. Isso porque o consumo excessivo do açúcar é uma das principais causas de obesidade e de doenças crônicas, como diabetes, doenças cardíacas e até alguns tipos de câncer. A discussão de sobretaxar as empresas e os produtos açucarados para diminuir o consumo já acontece em Brasília, mas por enquanto não saiu do papel. A Nestlé diz que nos últimos 5 anos investiu 400 milhões de reais em pesquisas e produtos para tentar substituir ingredientes considerados não saudáveis, como o açúcar. Mas o fato é que ele ainda está muito presente nos produtos da marca. Mas e os preços? Se você já foi no supermercado, já percebeu que alimentos com mais, digamos, saúde
costumam também ser mais caros. Não é, Ciane? Você acha que a gente vai chegar num momento de que esses produtos mais saudáveis vão ganhar cada vez mais escala e a gente vai ter produtos melhores para a saúde, tão baratos ou pelo menos no mesmo patamar de preço do que os produtos com mais açúcar, com mais sódio? Isso vai acontecer no futuro E o que a próximo? indústria está fazendo para que essa Exato. virada aconteça? O Nescau 3.0, por exemplo, ele não tem um preço extremamente diferente do Nescau original. Então, a gente faz todo um esforço de distribuição, porque a acessibilidade, a gente sabe, num país como o Brasil, ela não é só preço, ela é também presença, né, distribuição. E até um preço mais acessível do que ainda muitas food techs, muitas startups, não porque elas não querem, mas porque elas ainda têm uma escala menor. Então, a nossa responsabilidade quando a gente acelera certas tendências que a gente vê nascendo muitas vezes de forma ainda mais tímida no universo das food techs é justamente trazer essa presença. Então, a gente tem os grandes desafios sociais ou do setor de alimentação e cada vez mais como indústria a gente se junta a esse ecossistema. Então, a gente fala, como o tema que a gente viveu recentemente do canudo plástico. Para entregar o que a gente entrega hoje, que é um canudo de papel em escala, a gente viveu um caminho e a gente abriu isso para o ecossistema. A gente falou, vamos fazer junto, a gente tem esse problema, a gente quer resolver. E aí a gente traz as startups para o barco, mas é legal lembrar que não é só as startups. A gente tem a comunidade científica, a gente tem as universidades, a gente tem outros big players, isso é legal de trazer também. O quão importantes são as startups para vocês? E qual que é o papel delas e qual a importância desse ecossistema novo? É vital hoje essa relação, ela é prioridade e é legal ver que é das duas partes. Não é nem só da grande empresa e nem só da startup. Eu acho que a gente entende cada vez mais que é nesse caminho do meio que a gente vai encontrar a solução para os grandes desafios da sociedade. A gente se relaciona com mais de 1.800 startups nos últimos 3 anos. Dessas, cerca de 400 a gente se aproximou, sentou para entender oportunidades. Brasil? Brasil. 1.800 startups? Sim. Bastante. E a gente fez, com 100 delas, a gente fez POC, MVP, o piloto, que são diferentes fases aí de um projeto, dependendo do desafio. E hoje a gente está com mais de 40 parcerias aí em andamento acontecendo. Então, a gente não busca só uma startup para inovar na produção de um produto. Quando eu falo dessas 40 parcerias, elas estão distribuídas nessa cadeia de alimentos. Então, eu tenho parcerias com agrotechs, parcerias com empresas de tecnologia, levando robotização para as minhas linhas de fábrica. Eu tenho parceria aí sim com algumas startups me ajudando a tornar o meu portfólio mais saudável de forma acelerada. E eu tenho parcerias com startup de pós-consumo. Renate, falando sobre startups, o futuro das startups é ser comprada por uma gigante como a Nestlé? Não necessariamente. Existe espaço para todo mundo, né? A gente tem aí, nos mais diversos setores, eu acho que tamanhos diferentes de organização sempre vão existir, isso é saudável. É legal também comentar que a gente não se relaciona só com startups falando de aquisição. A gente tem projetos que a gente se relaciona com a startup para ajudar numa parte do projeto. E a gente firma uma parceria que é bom para os dois lados, não é uma aquisição. Existem muitas possibilidades nesse encontro.